Os piores momentos da entrevista do Elon Musk. A editora-chefe da revista The Economist entrevistou o Elon Musk e o homem mais rico do mundo deu seu show, falou sobre o futuro da IA, robôs, abundância, tudo para empurrar as narrativas das próprias empresas. E aí a entrevistadora começou a fazer perguntas de verdade e o Elon Musk desandou. No fim, ele chamou ela de traidora do Ocidente e a forma como ele reagiu depois da publicação da entrevista ajuda a entender um momento delicado da história que a gente está vivendo. Olá, eu sou o Bruno Natal e esse é o Resumido Drops, uma atualização rápida das notícias sobre o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Vamos nessa, Resumido. A entrevistadora é a Zane Beddles e o programa de entrevistas longas é o The Insider. Os primeiros 55 minutos foram tranquilos, o Musk falou o que ele sempre fala, que a IA vai ultrapassar a inteligência humana em 5 anos e que em 10 anos os humanos não vão estar mais no controle. Só papo suave. Ele descreveu um futuro em que o resultado mais provável é uma era de abundância incrível, onde qualquer um vai poder ter qualquer coisa que imaginar e soltou uma previsão de que o dinheiro não vai importar em 2036, daqui a 10 anos. Disse também que o trabalho vai ser opcional. Gostei dessa. E foi aqui que deu pra ver que a entrevista ia ser um pouco diferente. Os podcasters que normalmente recebem o Musk gostam de deixar ele falar esse tipo de coisa e passa, ninguém questiona nada. Só que a Beddles não deixou. Ela perguntou pra ele de onde sairia o dinheiro pra pagar todo mundo por não fazer nada e ele respondeu que o Tesouro deveria simplesmente emitir cheques para as pessoas. Ela rebateu na hora e perguntou de onde viria a receita e disse que, sendo economista, ela sabe que se você só emitir cheque, você vai ter a inflação. E quando o assunto saiu do futuro e entrou na Europa e na política, o tom mudou. A Beddles cobrou o Musk sobre ele ter dito no X que uma guerra civil na Grã-Bretanha é inevitável. E ele manteve o que ele disse, falou que provavelmente isso está a uns 20 anos de distância. E ela perguntou quando foi a última vez que ele esteve no Reino Unido e ele respondeu que tinha sido uns anos atrás. Ela disse que mora em Londres e que não vê nada disso acontecendo e o Musk disse que ela vive numa existência enclausurada. Logo o Musk, né, que eu me arrisco a dizer, não deve andar na rua uns 20 anos falando isso pra alguém. Quando o assunto se voltou pro DOGE, que é o departamento que ele criou no período que ele teve no governo dos Estados Unidos para cortar milhões de gastos, ele admitiu e disse que se envolveu um pouco demais na política, se empolgou, mas quando a Beddles disse que a rapidez nos cortes na USAID, que é um setor que faz ajuda humanitária pelo planeta, acabou causando várias mortes, ele negou e repetiu que foram 0 mortes. A Beddles disse que os repórteres dela em campo mostraram o contrário. E aí ele ficou com aquela cara de tacho. A entrevistadora também apontou a contradição entre o futuro grandioso e generoso que ele tinha acabado de descrever, enquanto ele, nas palavras dela, é um participante ativo do pior tipo de tribalismo, que é o esgoto das redes sociais. Ela perguntou como ele sustenta essas duas visões tão diferentes de mundo e a resposta foi muito curta. Ele disse que não achava que seja nada inconsistente e não explicou mais nada. Quando a Beddles perguntou se o Musk era racista, ele respondeu dizendo que a sua companheira é meio indiana, que eles têm 4 filhos, que um deles tem o nome de um físico indiano famoso. E quando ela perguntou se ele era anti-muçulmano, ele não negou diretamente e desviou, dizendo que é contra pessoas que vêm para um país com visões antiéticas e que é contra estupro e assassinato. Ou seja, negou sem negar, né? Porque acabou fazendo um ataque a essas pessoas. No fim, como ele sempre faz, o Elon Musk reclamou da imprensa, disse que 1/4 bilhão de pessoas segue ele nas redes sociais e por isso ele teria muito mais gente que gosta dele do que não gosta, e ainda disse para Beddles que essas pessoas odeiam muito mais ela e o que ela representa como imprensa do que odeiam ele mesmo, e emendou dizendo que se algumas pessoas odeiam ele, provavelmente é verdade, mas ele não liga. O Musk falou também que morre muito mais gente na Europa de calor do que por armas de fogo nos Estados Unidos e perguntou por que a The Economist não faz um artigo sobre ar-condicionado. A Beddles respondeu que a revista já fez vários, teve matéria de capa na semana anterior a ele falar isso. O Musk ficou meio sem graça e perguntou se a matéria era pró-ar-condicionado e ela disse que sim, que era muito pró-ar-condicionado e que ele deveria ler a The Economist de vez em quando. Assim que a entrevista foi publicada, o Musk correu pro X, chamou a Beddles de traidora do Ocidente, de NPC irracional, que é a gíria de videogame para personagens que são irrelevantes pro jogo, não tem nenhuma vontade, só ficou ali passando no fundo da tela, e repostou o vídeo com um trocadilho dizendo "entrevista maluca com a Zane". A reação da Beddles foi o oposto, ela disse que estava genuinamente perplexa e que teve que procurar o que era NPC porque ela não joga videogame. Sobre os ataques, ela contou numa rádio que aprendeu a não ler os comentários que você vê online, porque se você fica rolando, você vai ver centenas de coisas horríveis sobre você, que isso não é nada agradável, então você não deve nem ler. E ela tá certíssima nisso. E ela deixou claro que não é hater e falou que absolutamente não odeia o Musk, que ele provavelmente está fazendo mais do que qualquer um para construir o nosso futuro. O que incomoda ela foi o abismo, nas palavras dela, entre a visão extraordinariamente expansiva da humanidade que ele mostra quando fala do futuro
e o esgoto tribal das redes sociais em que ele vive metido. O Musk diz que a coisa mais importante na inteligência artificial é garantir que ela busque a verdade, que ela seja curiosa. Aí você olha o que ele propaga na plataforma dele, o X, e muito daquilo ali não busca a verdade e são, nas palavras da Beddle, caricatura e distopia. O mesmo homem que promete uma IA que busca a verdade passa o dia inteiro espalhando mentira no megafone que ele comprou. E quando apareceu uma jornalista com dados na frente dele, o dado virou inimigo e ela virou uma traidora. O futuro vendido pelo Elon Musk talvez chegue mesmo. E o grande problema pode ser ele ser uma das lideranças por trás desse futuro. Se você gostou, segue o resumido aqui mesmo e ouça o episódio completo dessa semana. E se você quiser receber análises como essa direto no seu e-mail, é só você visitar resumido.cc e assinar a newsletter O Futuro Explicado. O link clicável tá na descrição do episódio. Esse foi o Resumido Drops. Até o próximo. Resumido.